É surpreendente e preocupante que a legislatura comece sob o signo de uma palavra perigosíssima que é o impeachment. Mas é a verdade. E pior, é um Congresso que se reúne com medo das palavras que refletem a realidade. É preciso enfrentar que o tema está na boca do povo e que é preocupante. Para mim, o impeachment mostra uma democracia doente. É doente. Uma democracia que não é capaz de cumprir o mandato. Mesmo legal, mesmo constitucional, ela fere. Eu estava ao lado de Brizola quando ele não entrou fácil no impeachment do Collor. Resistiu muito. Eu nunca caí na tentação, embora fosse do PT na época, com a ideia do fora FHC, que altas personalidades do PT defendiam. Por isso, é com muita responsabilidade que eu trato desse assunto. E sem cair na tentação, seja de insuflar, seja de ignorar, senador Anastasia. Porque hoje nós temos entre dois fogos. Os que insuflam e os que escondem, cegos, negam a realidade. Eu creio que aqueles que se preocupam com o risco da interrupção do mandato de um presidente, de uma presidenta da República, precisam, em primeiro lugar, despertar. Esse tema está na pauta do povo. Segundo, é entender as causas. As causas não estão sendo, senador Fernando, a vontade de golpistas, embora existam golpistas com vontade disso. As causas estão em sucessivos erros do governo. Erros na política econômica que nós, muitos aqui, tanto alertamos e éramos ridicularizados, como se estivéssemos torcendo para o desastre. E o desastre viria, e o desastre veio. É culpa de um governo que até 3 meses atrás falava com a voz do marqueteiro mentindo e agora fala com a verdade do ministro da Fazenda, dizendo sim o que é necessário fazer, apesar de duro, apesar de difícil. É necessário. O problema é que quem está propondo agora criticava isso antes. As medidas duras não levariam a essa palavra ruim, chamada impeachment, a aparecer. O que leva é o fato de que ela contradiz, como presidente, o discurso dela como candidata. O que leva é a perda do controle que a gente está vendo do funcionamento do Congresso, como se viu com a eleição do nosso presidente, com o comportamento dele presidindo a primeira sessão seguinte. Nós vemos como causa desse sentimento a baixa das tarifas, tanto elétricas como do preço do combustível antes das eleições e o realismo necessário de aumentar essas tarifas pouco depois das eleições. Isso gerou um caldo de desconfiança, de descontentamento, de irritação, que está levando ao surgimento dessa palavra que fere a democracia, embora seja legal e constitucional. Por isso, nós que queremos uma democracia saudável e que não queremos fechar os olhos para o que o povo está sentindo, nem aos erros que estão sendo cometidos e que fazem a palavra aparecer, nós queremos sugerir que governo e oposição entendam que impeachment não é saudável, mesmo que necessário, senador Lazier, de vez em quando. Mas de vez em quando. Gente, nós estamos com a 4ª eleição presidencial. 2 possibilidades de impeachment. 50% dos presidentes eleitos, a gente tem que falar na palavra, e num caso até exerceu a palavra, e caçou um presidente que depois, inclusive, a justiça o inocentou do crime que levou à cassação, que é o que aconteceu com o Collor. Presidente, o PT
o PMDB, todos os partidos da base do governo têm que entender que, de fato, há um profundo descontentamento na sociedade. E tem que abrir a palavra para o diálogo, para a conversa e para a formulação de uma pauta, senadora Gleisi. Não o diálogo vazio. A presidente prometeu diálogo no primeiro dia, no momento da sua eleição, e esqueceu depois. Ela, no primeiro dia do seu mandato, falou na pátria educadora e esqueceu depois. Vamos trazer essa pauta, vamos trazer o diálogo, vamos superar aquilo que gera descontentamento, raiva na população, antes que seja tarde. Mas se acontecer, não vai ser só contra o governo, não. O povo hoje está com raiva de todos nós aqui. O povo quer a cassação de todos os mandatos eleitos. Ninguém se salva aqui, não. Não tem mecanismos legais para fazer o impeachment geral de todos os eleitos. Mas é o que o povo talvez esteja caminhando a pedir. Por isso, vamos despertar. Nem cair no golpismo, nem na cegueira, nem no insuflamento a impeachment e nem na ignorância do sentimento que se fala por aí. Vamos despertar. Parte, senador. Com muito prazer, senador, até porque seria ruim sem um debate. Vamos despertar, vamos dialogar. Aqui estava o senador Cássio falando e citou 3 senadores, inclusive a senadora Gleisi. E eu disse a ele, eu gostaria de vê-lo descer da tribuna, quando terminar, e ir conversar com os 3 senadores do PT. Onde é que nós erramos? O governo, com os erros mais visíveis, graves. Nós, talvez por omissão, por incompetência, mas também cometendo os nossos. Senador Cristóvão, eu sou obrigado a alertar, não é a Vossa Excelência, que nesse momento de comunicação de líder inadiável não é permitido uma parte. Como tem inúmeros oradores inscritos, ele já está em 7 minutos, eu faço um apelo para que o aparte seja no horário normal de 10 minutos e não nesse momento. Se eu abrir para a senadora Gleisi, eu vou ter que abrir para todos em seguida. E se der como parte do tempo do meu discurso, e eu garanto não falar mais nada, só para ouvir a senadora Gleisi e dar uma pequena resposta a ela, se for o caso. Seria possível? Agradeço, presidente. Eu naturalmente fiz o apelo, mas se houve um entendimento entre os dois, sim, dentro do seu tempo, não vai ser eu que vou proibir que se use 1 minuto a mais. Então eu resumo dizendo, sim, essa palavra perigosa no ar. Não fechemos os olhos a ela. Não insuflemos que ela continue. Entendamos os riscos disso. E façamos um diálogo urgente, com uma pauta consequente, para que cheguemos, sim, a reorientar o Brasil sem precisar desses extremos. Outra vez, em tão pouco tempo. Senador Cristóvão, agradeço também, senador Paim, mas eu acho que esse é um debate muito importante. Estava ouvindo com atenção seu pronunciamento. Vossa Excelência é uma pessoa que eu tenho muito respeito pela sua história, pelas suas lutas, pelo seu espírito democrático. E não podia deixar de vir aqui fazer algumas ponderações sobre o que Vossa Excelência está falando. E eu lhe pergunto, impeachment contra quem? Contra a presidenta Dilma? Contra o governador Geraldo Alckmin? Porque o que está na boca do povo, senador Cristóvão, não é o impeachment. O que está na boca do povo é a reclamação sobre a seca, é a reclamação sobre o aumento de preços, é o desalento com a situação da Petrobras, mas não está a palavra impeachment. Até porque Vossa Excelência acabou de dizer que se nós colocássemos uma avaliação popular sobre a política, todos os políticos seriam retirados da onde estão. Então, a tese que está sendo defendida pela oposição de impeachment à presidenta se aplica a qualquer um desta casa, a nós, senadores, porque é da responsabilidade subjetiva. Aquele parecer encomendado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, infelizmente, ao jurista Ives Gandra, é um atentado à democracia e à Constituição brasileira. O impeachment precisa ser processado e julgado por essa casa, tem que ter fato objetivo, responsabilidade objetiva, não pode ser a teoria que foi colocada, é um atentado à democracia. Por isso que nós temos insistentemente dito que essa discussão de impeachment é uma discussão
que remete ao golpe e não uma discussão democrática. E parece que a oposição não se convenceu de que perdeu a eleição. Nós não temos medo de fazer essa discussão e nem medo de assumirmos que temos uma crise, temos uma dificuldade para enfrentar, mas não é com um discurso fácil que nós vamos enfrentar essa dificuldade. E se for para fazer julgamento de gestores, vai ser um julgamento geral no país, então, porque essa é a crise. A crise é da política brasileira. Nós precisamos de uma reforma política, nós precisamos reformar esse instituto que dá condições de nós estarmos aqui fazendo o debate. Portanto, eu não podia deixar, senador Cristóvão, de fazer esse à parte, porque esse é um tipo de discussão que está se tentando imprimir à sociedade e se colocar na boca do povo brasileiro. Não está na boca do povo brasileiro. E a oposição que tem vindo aqui, sistematicamente, tem colocado da tribuna. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque isso sim é um atentado à democracia, é um atentado às nossas instituições e principalmente ao princípio constitucional. Não há uma tese, não há em tese para se colocar uma restrição dessa. Por isso que eu não podia deixar de fazer o à parte, com toda a consideração que lhe tenho, e acho que o momento exige de nós, congressistas brasileiros, muita responsabilidade no encaminhamento de todas as questões que estão se colocando nessa pauta conjuntural. Obrigado, senadora, mas talvez no seu trajeto para cá não tenha percebido que meu discurso não se insere nesses que estão defendendo. Longe de mim. Agora, eu acho que ignorar o assunto, senadora, como aparentemente às vezes no seu discurso parece, é uma maneira de insuflar o problema a crescer. Como foi os longos debates que tivemos aqui sobre a crise econômica. Eu fiz alertas, foram recusados todos, como se tudo tivesse uma maravilha. E eu dizia, o maior problema da economia é a euforia iludida. Não caiam na euforia de que o povo está ao redor do governo contra um grupinho de golpistas. Não. Existem golpistas infiltrados na raiva do povo. Existem golpistas infiltrados, mas há um sentimento negativo. E esse sentimento negativo, eu disse aqui, é contra todos nós. E talvez seja o caso da gente falar em cassação geral de todo mundo e fazer novas eleições gerais. Discutamos o que é que deve ser feito, mas não fechemos os olhos. O governo fechou os olhos para os problemas da economia. Fechou os olhos para os riscos de reduzir a tarifa elétrica. Foi alertado aqui que será um risco. Agora está fechando os olhos para o descontentamento popular, que insuflado por golpistas, insuflados por pessoas que não são golpistas, mas legalmente querem fazer a substituição, podemos todos nós sermos surpreendidos por aquilo que não quero, senadora, como a senhora não quer, é a interrupção de mandato. Eu disse no começo, eu não estive no grupo que defendia o impeachment do Collor, porque eu estava com Brizola, que dizia que isso é um risco. Eu não entrei no debate sobre fora FHC, que eu achava um absurdo. Eu não estou em nenhum movimento por impeachment da presidenta Dilma. Mas eu quero que a gente desperte, que o povo está descontente, que isso pode crescer, e aí a gente perde o controle, como vocês perderam o controle da economia.